Deixa eu dizer, vamos para mais um episódio do Deixa Quieto. Dessa vez, conversar um pouquinho sobre futebol e política. Levei um fora no Instagram, tu acha? Mas, para conversar, vamos chamar a nossa vinheta! E esqueci de fazer os agradecimentos ao nosso apoio, né? A RAF e o Frango no Pote. A cervejaria RAF, ela nos apoia nessa atividade cultural, nessa atividade de produção do nosso Deixa Quieto aqui, do nosso podcast. E é uma das cervejarias que eu tenho o maior orgulho de dizer que fazem parte da cidade do Natal, do estado do Rio Grande do Norte. Em qualidade, em preocupação com os elementos artísticos, a começar inclusive pelos seus próprios rótulos. E o outro apoiador é o Frango no Pote, que sempre está próximo da gente. Um franguinho, uma cerveja e todo mundo abraçado. Aí dá certo nessa confraternização mundial que foi a Copa do Mundo e que é a representação do futebol. O fora que eu levei foi porque eu fiz um comentário sobre Marrocos, Portugal, Espanha, e aí uma pessoa nas redes sociais chegou junto e deu a ideia que, na realidade, eu estava propagando ódio, raiva, e o futebol é apenas um momento de lazer, de satisfação, de alegria, de divertimento, e que não cabia o comentário que foi feito sobre Marrocos, Portugal e Espanha. Eu fiquei meio triste, inicialmente. Também um pouco irritado pela limitação que, às vezes, algumas pessoas aparentam ter. Limitação seja intelectual, social, ou o conforto de ficar na mesmice. Toda vida que a gente pensa, toda vida que a gente estuda, toda vida que a gente questiona algo, isso nos faz nos deslocarmos. Um deslocamento psicológico, um deslocamento social, intelectual. E esse deslocamento causa dor porque você destrói o mundo que você estava para a construção de novas possibilidades. Algumas dessas possibilidades você não quer, não são interessantes para você. Né? Quem é que disse que a ignorância não era uma coisa boa? Quem é que disse que a ignorância não é um analgésico, não é um entorpecedor para que a gente não perceba aquilo que efetivamente existe nos nossos arredores? Primeiro, tudo é política. Nosso comportamento social, as nossas relações de trabalho, nossas relações familiares. Se eu fosse mais acadêmico, até o ato sexual, ele é uma representação política, ele é um comportamento e uma ação. Do que pode fazer, do que não pode, do que se quer que faça e não se faz, aquilo que se quer e não se quer pedir para se fazer, aquilo que é impensável de ser feito. E por isso, sexo, por exemplo, é tão polêmico. Por isso que sexo é algo que é proibido de ser falado em muitos lugares. E aí você tem todo um desdobramento hoje político, ideológico, em relação a essa questão. Inclusive, quando é falado em sala de aula, o professor e a escola podem correr o risco de serem acusados pelos próprios pais, pelos familiares, pelos responsáveis, de se fazer uma apologia a isso. Quando muitas vezes é uma orientação. E aquele espaço de educação, ele também cabe para isso. É uma orientação, inclusive, de programa de saúde. É uma orientação de conduta, é uma orientação que se preocupa tanto na questão de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como de uma gravidez, como de tantas outras situações que hoje nossos jovens, eles ficam à mercê em uma sociedade que valoriza tanto isso, em uma sociedade que muitas vezes faz com que os pais, com que os responsáveis não abordem esses assuntos e vê no lugar uma televisão, um rádio, um digital influencer e acabe gerando situações incontroláveis. Então a gente vive hoje num mundo muito contraditório, em um mundo de muita instabilidade em relação a esses discursos e a família nem sempre dá conta. Por outro lado, a escola e os professores também ficam vulneráveis a determinadas formações. Então, se fala ou não se fala? Só a discussão disso já mostra que é uma ação política. É uma ação política onde você pega no corpo, como você pega. A questão da discussão de uma faixa etária, 13 anos, 14 anos, 18 anos, nem sempre a humanidade, nem sempre a nossa sociedade, inclusive no Brasil, determinou isso. Aí você quer me dizer que futebol é apenas diversão? Que futebol é apenas lazer?
Não se percebe que a disputa das próprias territorialidades de um campo e de outro e do gol é uma ação política, é uma ação tática, é uma ação quase que belicosa. Sabia que quando o futebol chega efetivamente no Brasil, nos anos 20 e 30, e é utilizado pelo governo Vargas, por exemplo, como uma forma de alienação, como uma forma de impedir manifestações políticas e ideológicas, porque as pessoas ficam muito preocupadas com Vasco, Flamengo, Fluminense. Isso é política, não? Você sabia que quando isso começa a acontecer no Brasil, você tem uma discussão que futebol é coisa de vagabundo, coisa de quem mente, que o drible é coisa de nego, vagabundo, favelado, que toma cachaça, que gosta de samba, que vai pro carnaval. Ora, você sabia que todos esses elementos que hoje fazem parte da identidade brasileira, de uma espiritualidade brasileira, um dia foram considerados desqualificados, discriminados, que todo um discurso de racismo e de discriminação social pairava sobre o futebol? O cara que mente, o cara que engana, o cara que é precário, tudo isso está associado à ideia que muita gente tinha nos anos 20 e 30 sobre o futebol. É depois disso que o Estado brasileiro, principalmente a partir de Vargas, se apropria desses discursos. E você quer dizer a mim que não é política? Quer dizer a mim que a Copa do Mundo do Catar não foi política? Por que uma nação tão pequena? Olha o boom financeiro, econômico. Outras nações poderiam ter sido escolhidas, mas foi o Catar. Você acha que a FIFA não é uma instituição política? Você acha que a FIFA ela não tem relações com suborno internacional? E todos os escândalos que a gente vê da CBF, a própria FIFA, nos últimos 20 anos, de jogadores que eram ícones do esporte, que se tornaram dirigentes e que, enquanto dirigentes, cometeram verdadeiras improbidades. Isso vai de venda de títulos, de espaços ligados aonde a Copa do Mundo vai acontecer e como vai acontecer. Quando o presidente da FIFA chega e disse que nós tínhamos que respeitar a religião do Catar e que não haveria consumo de bebida alcoólica e tudo ok, eu não estou defendendo o consumo de bebida alcoólica, mas porque isso não foi dito desde o início? Por que isso não foi alertado para todas as pessoas que estavam se dirigindo ao Catar ou compraram com antecedência e foi avisado, consumo de bebida alcoólica não pode. Mas o primeiro discurso que você teve do próprio presidente da FIFA foi que nós tínhamos que respeitar, porque nós devemos isso, nós que eu digo, eu acho que talvez até ele, como europeu, que deve certas questões ao mundo muçulmano, ao mundo árabe, muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano, viu? Nem todo muçulmano é árabe. Cuidado, são coisas diferentes, mas que se juntam naquela região, que se unem na composição cultural do que são os árabes. Mas percebeu por que não foi dito antes? Quantos milhões e milhões isso não estava envolvido? O discurso dele não foi um discurso político, quando ele disse que nós tínhamos que respeitar a cultura dos outros povos, que o Ocidente deve esses elementos ao mundo muçulmano? Não é político? Qual é a história do Catar? Você sabe? Qual é a história do Marrocos? E de que maneira as pessoas que estão naquela seleção são imigrantes? Quantas daquelas pessoas não são ex-colonos que foram chamados para seus países, metrópole, com uma representação de lazer e diversão da própria população branca, cristã? Quando a gente olha a população francesa e você vê a seleção francesa, o que é que você vê de diferença étnica, de diferença a partir dos nomes, das religiões daqueles indivíduos que compõem a seleção da França, ou de Portugal, ou da Espanha? Então isso não é política? Não é questão de destilar ódio, é questão de você compreender quem são aquelas pessoas, como elas se compõem, por que aqueles países estão lá, como eles foram formados, quais são as relações internacionais que os compõem. Se não fosse política, os americanos não tinham boicotado a Olimpíada durante o auge da Guerra Fria. Ou a União Soviética não tinha feito a mesma coisa. Ou durante a expansão do nazismo na década de 30 e 40, antes da Segunda Guerra Mundial, com as relações internacionais entre França, Inglaterra e Alemanha e o próprio Estados Unidos. Qual é a posição que a Argentina ocupa no mundo
relacionada à América Latina, à América do Sul? Quais são as questões com o Brasil? Por que as rivalidades entre Brasil e Argentina? Nada disso você pensa? Nada disso você se elabora? Sacou agora? Como tudo é política, você é que não sabe. Ou não quer que seja. Lazer é lazer, é diversão. Mas por trás existe uma série de elementos que estão ligados à Copa do Mundo. Uma série de elementos políticos, sociais, econômicos que estão ligados ao futebol. A maneira que a ditadura civil-militar estabeleceu isso. A maneira que Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, estabeleceu isso no Brasil. O presidente da França, que estava na Copa do Mundo e assistiu o jogo de França e Argentina, ele deixou de ser presidente quando estava lá? Não houve protocolo de segurança? Ele foi tratado como uma pessoa comum, uma pessoa qualquer? Não é política? A Copa do Mundo é uma máquina de fazer dinheiro. A Copa do Mundo é uma máquina, composta de engrenagens que representam as relações internacionais, que representam as relações históricas que nós temos em todos esses países, que temos em todos os continentes. São discursos políticos, manifestações. Quando o Catar ele se posiciona contra o direito dos homossexuais, as restrições que faz às mulheres, e por aí vai. Isso não é uma ação política? Como a Dinamarca se comportou, como a Suécia falou, confessou, antes da Copa do Mundo, se posicionou politicamente em relação a isso. Então não é política? Ou você não sabe, ou você não quer saber. Quando assistir um jogo de futebol, você não está vendo apenas uma ação política dos jogadores, estratégica, territorial, que compõe poder, vitória, mas também sociais, ideológicas, quando as pessoas gritam gol, quando as pessoas se manifestam felizes, alegres, tristes, as pessoas choram, tudo isso são manifestações. E elas não são apenas sensações, elas são demonstrações de política, são demonstrações das atividades econômicas e de uma história, de um passado que compõe tudo isso aí. Sacou agora? E aí? Deixe quieto, encerrando mais um episódio para você. Comente aqui, fale um pouco com a gente. Gostou? Não gostou? Concorda? Não concorda? Vamos engajar! Deixe quieto.